Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Em um circuito puramente resistivo, se eu estiver alimentando só carga resistiva, mas professor, esse circuito existe na prática? Claro que existe. Um forno, por exemplo, um alto forno, ou então um forno de grandes proporções, né? Um forno elétrico, é um circuito puramente resistivo, né? Se a gente olhar na casa da gente, tem o chuveiro, ferro elétrico, são circuitos puramente, então existem circuitos puramente resistivos na prática. Quando o circuito é puramente resistivo, tem uma potência que sai da fonte e é dissipada no circuito. E aí, quando eu faço as substituições aqui, nessa equação original, tá vendo? Essa aqui é aquela que a gente vai trabalhar em cima dela. Olha o que acontece. A defasagem angular entre a tensão e a corrente no circuito puramente resistivo é zero. Não tem defasagem angular entre a tensão e a corrente, como a gente já viu, né? Se não tem defasagem, esse ângulo é zero, tá? Olha que bacana, seno de zero é zero. Então essa parcela aqui já desaparece. E essa daqui? Essa não, porque cosseno de zero vale 1. Então essa aqui fica, e olha aqui, ó, quanto que ela fica. VI 1 menos cosseno de 2 ômega t. Então esta é a forma de calcular a potência no resistor, tá? No resistor. O que acontece é o seguinte, no resistor, olha, essas duas formas de onda aqui, uma é a da tensão e a outra é da corrente. As duas formas de onda tracejadas aqui, então elas estão em fase. Não há defasagem angular entre elas porque o circuito é puramente resistivo. Nós vimos que a potência é o produto da tensão pela corrente. Então, se esses dois gráficos aqui, esse aqui mais com uma amplitude maior é da tensão e este outro com uma amplitude menor é da corrente, tá certo? Ok, e se eu quiser traçar o gráfico da potência? O gráfico da potência é o produto da tensão pela corrente. Ah, tá certo. Então quer dizer, professor, que cada ponto aqui no eixo dos tempos, eu subo uma reta aqui e calculo, multiplico o valor deste ponto aqui por este, e aí eu vou obter o valor da potência. Isso, exatamente. Então, é isso mesmo que a gente faz. Para calcular a potência, que é chamada de potência instantânea, num determinado instante, eu pego o valor da corrente naquele instante, multiplico pela tensão naquele instante, vou obter o valor da potência. Isso eu poderia fazer para qualquer ponto aqui. Se eu pegar este ponto aqui, por exemplo, ó, que não está marcado, mas vamos subir aqui, ó, pego este valor de corrente, este valor de tensão, multiplico, vai dar aqui o valor da potência instantânea. Ah, legal, professor. Aqui, como os dois pontos são zero, quando eu multiplico 0 por 0, dá zero mesmo, né? Daí a curva da corrente passa para o lado negativo, mas a da tensão também, porque elas estão em fase. Então elas passam no mesmo instante em que uma passa para o lado negativo, a outra também. E se eu quiser calcular a potência nesse instante de tempo aqui? Aqui eu tinha que subir. Por que tinha que subir? Para encontrar a curva da corrente e a curva da tensão, os pontos que eu tenho que multiplicar. Aqui eu faço ao contrário, eu desço, né, para encontrar o valor da tensão e o valor da corrente e o valor da tensão. Multiplico esses dois pontos e vai dar um valor positivo. Ué, mas como assim, professor? É porque quando eu multiplico dois números negativos, o resultado é positivo. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1.
Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Então, dois números negativos multiplicados dá um número positivo. Então, eu posso fazer isso para vários tempos aqui. Vou multiplicando, ó, esse tempo aqui eu pego o valor da corrente aqui, valor da tensão, multiplico, vai dar um valor lá em cima, valor da potência. Olha só o que significa esse gráfico. Eu só tenho potência para o lado positivo aqui do eixo, né? Aqui do eixo da potência. Aqui é potência e aqui é o tempo, né? Eixo X é potência, eixo Y é potência, eixo X é o tempo. À medida que o tempo vai passando, eu vou construindo o meu gráfico da potência num circuito puramente resistivo. Ela é sempre positiva. A energia dissipada no resistor seria correspondente à área dessa curva aqui, né, que eu calculo pela integral, por exemplo, da potência, né? Se eu calcular a integral da potência no tempo, eu consigo calcular a energia dissipada no resistor. E ela é sempre positiva, pelo motivo que a gente acabou de ver. Porque como a tensão e a corrente estão em fase, as duas no lado positivo, o produto dá positivo. E como as duas passam para o lado negativo no mesmo instante, todos os produtos aqui, ponto a ponto, eles vão dar positivo também. Por isso que a resposta da potência é positiva. Portanto, para um circuito puramente resistivo, só há fornecimento de potência da fonte para o resistor. Bom, professor, mas não é sempre assim? A fonte sempre não fornece potência para o circuito? Aí é que está a questão. Em corrente alternada, não, a gente vai ver. A gente vai ver que não é assim. Tá? Esse é o detalhe importante aí da potência. Bom, concluindo essa questão da potência em um circuito puramente resistivo, estas duas relações aqui a gente já tinha visto. Portanto, para calcular a potência, eu vou, para um circuito puramente resistivo, a equação ela é muito parecida com o circuito de corrente contínua. Eu vou multiplicar o valor da tensão eficaz aplicada no resistor pela corrente, pelo valor da corrente eficaz aplicada no resistor, que passa pelo resistor. Esta é uma forma de calcular a potência. Que potência? É essa aqui, fornecida pela fonte para o resistor. Uma outra forma de calcular é esta aqui. Valor eficaz da corrente que passa pelo resistor elevado ao quadrado vezes o valor da resistência. Também vai dar o valor da potência. E uma outra forma de calcular a potência no resistor é a tensão aplicada no resistor ao quadrado dividido pelo valor da resistência. Então, são três formas de calcular a potência dissipada em um resistor ou a potência fornecida por esta fonte. Porque esse circuito só tem a fonte e o resistor. Então, a potência dissipada aqui é a potência fornecida pela fonte, o valor é o mesmo. Se eu precisar calcular o valor RMS, eu divido o valor máximo por raiz de 2, não tem problema. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.